Salve Maria e São José, que alegria, quinto dia da nossa novena do Divino Espírito Santo. Como está sendo para você? São considerações tão importantes, né? Ao longo do dia a gente precisa ir degustando tudo isso que o Espírito Santo nos propõe. Porque também é Ele que faz isso na gente, tá? Deixa fluir, deixa você tomar posse disso, tá? E nós vamos firmes, por quê? Porque além das indulgências que a gente recebe, no final dessa novena a gente alcança a graça tão necessária. Novena é batalha, é esforço. E o inferno vem contra nós, mas não tem problema, porque a gente está servindo ao Rei dos Reis, àquele que tudo fez e que tudo pode. A gente tem que ficar aí feliz, né? Então vamos começar com o Veni Creator, vamos rogar aqui a presença da Santíssima Trindade. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. As nossas almas iluminai, e os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. E pela graça nos guiais, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Quinto dia, primeira consideração. O Espírito Santo é Deus, logo é luz. Os pecados, pelo contrário, são trevas. Ora, a luz e as trevas não podem coexistir. Nestes dias, peçamos ao Espírito Santo que desça sobre nós, mas não estará meu coração envolto nas espessas trevas dos afetos desordenados e das más inclinações? Ah, se por desgraça essas trevas reinam em minha alma, é mister, primeiramente, dissipá-las pelo arrependimento, pela confissão e pela mortificação dos sentidos. Fica a dica. Vamos hoje buscar uma confissão, buscar nos limpar de todas essas trevas que através do arrependimento são dissipadas, né? A igreja não perdoa o pecador, a igreja perdoa o penitente. Então, que a gente aproveite o dia de hoje, aproveitar essa chuvinha, vamos buscar uma confissão. Do outro modo, o Espírito Santo não escutará minha oração. Como poderia ele habitar na sombria morada do pecado? Às vezes as pessoas ficam pensando, por que eu não sou agraciado? Por que aquela pessoa consegue e eu não consigo? É porque às vezes a gente está tão apegado àquilo que passou, àquilo que a gente não se arrepende, àquilo que a gente não quer abrir mão, né? A gente sabe que é vício, a gente sabe que nos afasta de Deus, mas a gente não quer, a gente está pegado ao vício, pegado à minha vontade, né? Segunda consideração, que felicidade se no grande dia do Pentecostes eu me achasse repleto do Espírito Santo, pela divina luz, de propósitos fervorosos. Ó dia ditoso, ó admirável mudança! Não mais seria o que até agora fui, mas seria possível que, desprezando tão maravilhosa transformação, eu preferisse continuar em meus maus hábitos, nos criminosos afetos de meu coração. Meu Deus, preservai-me de semelhante cegueira. Ó minha alma, recorra à oração e peça insistentemente ao Senhor como Davi. Ó Deus, um coração puro e dai-me, ó Deus, um coração puro e renovai a retidão de meu espírito. Terceira consideração. Quem poderá esperar pela plenitude dos dons do Espírito Santo? Os corações que forem fiéis. Os corações fiéis ao Espírito Santo são os que conformam aos ensinamentos da fé, os que são dóceis a divinas emoções,
que cumprem fielmente as promessas feitas no batismo, isto é, que renunciam ao mundo que nada tem de comum com o príncipe das trevas. Ou seja, não podemos negociar, né, com o espírito do mundo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não podemos. Uma coisa não coexiste com a outra. O espírito do mundo, o amor próprio, ele nos enche de regras, de vícios, de vontades que nos afastam da vontade do mover do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui para 3 coisas: crer, amar e servir. Crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amá-lo sobre todas as coisas e servi-lo através do meu próximo. Essa é a nossa missão. Se a gente pensa que, não, é porque eu vim para ser médica, não, eu vim para ser mãe, tudo bem. São vocações que Deus coloca como dons para que nós possamos dar mais frutos, né? Porém, se nós não entendemos isso como um serviço constante de vida, de doação, a gente acaba vivendo na egocentria, né? Querendo olhar para dentro de mim. Somente eu, somente eu, somente eu. E aí a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E aí a gente precisa renunciar. E não podemos ter nada de comum com o príncipe das trevas. Que reflexões me surgem estas obrigações? Acham-se em mim estes 3 caracteres da fidelidade ao Espírito Santo? Quais são esses caracteres que a gente falou aqui? Os corações fiéis ao Espírito Santo são os que conformam aos ensinamentos da fé, são dóceis às divinas moções e cumprem fielmente as promessas feitas no batismo. Ou seja, renunciam ao mundo que nada tem de comum com o príncipe das trevas. Então, renunciando ao mundo e não tendo nada de comum com o príncipe das trevas. Aí ele fala aqui. Cadê? Pontos a refletir. Primeiro, costumo deixar sem motivo plausível os exercícios de piedade que adotei? 2. Sou fiel às promessas que tão repetidamente faço a Deus, particularmente em minhas confissões? 3. Conheço a causa dessa inconstância? Será o meu gênio? A minha negligência no desempenho de meus deveres piedosos? Um vil respeito humano? Não basta prometer a Deus, é preciso ainda desprezar os juízos humanos para que não nos envergonhemos diante das criaturas pela mudança que resolvemos fazer no nosso modo de vida. Reflexão final. Serei mais vigilante na guarda de meus sentidos, na visão, na audição e, sobretudo, na fala. A grande liberdade dos olhares e das conversações foi-me muitas vezes origem de tentações e de pecados. Pela manhã e à noite rezarei uma Ave Maria em louvor ao coração imaculado de Maria Santíssima, para que ela me alcance o precioso dom da pureza. Que lindo! Jaculatória. Concedei-me, ó meu Deus, um coração puro e um espírito reto. Que lindo! Tá vendo, gente? Essa é a nossa experiência com Deus. Se nós conseguirmos viver intensamente, integralmente aquilo que Deus nos pede, nós não iremos fazer negociações com o mundo. Nós estaremos dóceis na mão do Espírito Santo. Que nós possamos então finalizar esse dia com uma Salve Rainha e não se esquecer de rezar uma Ave Maria todo dia pela manhã e todo dia à noite, pedindo ao dom da pureza à Virgem Santíssima. Amém? Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve a Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-me Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Até amanhã, se Deus quiser.